Legal, agora mais uma entrevista na Rede Nacional de Notícias. Vamos conversar com o ex-prefeito de São Caetano do Sul, médico José Auríquio Júnior, que vai participar com a gente, é o 5º candidato, pré-candidato à Prefeitura de São Caetano do Sul. Primeiro, boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Gostaria que falasse desse momento que São Caetano vive. É pré-candidato ou já pode falar candidato? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, amigos ouvintes aqui do programa Rede NN de Notícias em Debate. Eu quero primeiro dizer da alegria de poder estar aqui participando do programa de vocês e entendo que nós já somos candidatos, né? Passado pelas convenções, nos tornamos candidatos. Agora, obviamente, aguardando a homologação do Poder Judiciário da Justiça Eleitoral. 2 mandatos como prefeito da cidade, médico, muito conhecido na cidade, uma história na área de saúde, já antes de ser prefeito, de um bom tempo, pai de 2 filhos. Eu queria que você falasse sobre esse momento, essa volta sua no pleito de São Caetano do Sul. Na última eleição, o senhor indicou, né, um candidato e, de repente, agora volta com o nome principal na chapa para poder voltar a comandar São Caetano do Sul. Como é que você pode avaliar esse momento do José Auríquio Júnior, doutor Auríquio, que todos têm uma relação aqui na cidade? Olha, Luciano, em primeiro lugar eu quero deixar aqui externado meu sentimento de gratidão com a população de São Caetano do Sul. Nós saímos da prefeitura há 3 anos e meio e, independentemente de qualquer tipo de resultado eleitoral que a gente venha a ter nas urnas, que a gente espera com muita propriedade que seja um sentimento de vitória, eu tenho uma gratidão muito grande pela população de São Caetano. A gente vai em qualquer um dos 15 bairros da cidade, somos bem recebidos, as pessoas nos tratam com carinho, com respeito, educação, e isso nos dá, obviamente, um sentimento muito positivo, porque existe um legado que a população reconhece conosco. E é isso que nós vamos apresentar, é esse momento de muita tranquilidade, né, de muita gratidão à população que tem nos reconhecido através das pesquisas de intenção de voto como a candidatura mais adequada para retomar o caminho do desenvolvimento para São Caetano do Sul. E nós vamos fazer isso agora no período eleitoral com muita dedicação, trabalho, respeito, debatendo as propostas, preservando de fato aí o direito das pessoas de serem candidatos, mas debatendo com muita profundidade, com muito afinco o futuro de São Caetano do Sul. Vai falar sobre alguns temas e, inevitavelmente, vamos começar com a saúde. Lógico que, como gestor em 2 oportunidades na cidade de São Caetano do Sul, você já domina todos os setores, mas a área da saúde é, lógico, uma que você deve ter, além de um carinho especial, né? Porque diz quem é professor ou médico é mais um legado do que uma profissão. Como avalia esse momento da saúde na cidade? Olha, não só pelo fato que você começou pelo tema da saúde, Luciano, mas é o que todas as pesquisas indicam, né? Há um caos absoluto instalado, há uma desorganização muito grande instalado nos serviços públicos de saúde da nossa cidade, e o que leva a um sofrimento direto da população, principalmente população idosa, população de crianças, deficientes físicos, aqueles que mais precisam do poder público sentem a dificuldade hoje com os serviços públicos de saúde. Nossa proposta é absolutamente de retomada dos padrões que nós tínhamos atingidos, que eu falo com muita tranquilidade, como você colocou, porque como eu fui secretário do prefeito Tortorello durante 8 anos, secretário na área da saúde, e depois com 8 anos como prefeito, a gente tem um conhecimento aí de toda a montagem e funcionamento do sistema de saúde do nosso município. E nós vamos ter que ir na base dele, nós vamos ter que ir buscar os mais simples mecanismos de funcionamento que foram destituídos. Hoje você tem dificuldades no acesso à consulta médica, nós vamos ter que restabelecer um padrão aceitável de espera para consulta médica. Hoje você tem uma enorme, eu diria quase que impossível, condição de acesso a exames e de diagnósticos e terapêuticos, e nós vamos ter que trabalhar com muita veemência nessa questão, porque há prazos inconcebíveis. Uma ressonância nuclear magnética demora em torno de 13, 14 meses. É um desrespeito com a vida alheia. E fundamentalmente, principalmente, que esse de fato deixou a população ao léu.
é a questão da assistência farmacêutica, né? Política de medicamentos, remédio para a população. Nós temos que voltar aos padrões que nós tínhamos, de ter os itens na prateleira do posto de saúde. Nós temos que comprar com qualidade, eficiência e preço, não como hoje que você tem aí compras superfaturadas na casa de 600%. Aonde está indo esse dinheiro? Isso que a população, além de não ter o remédio na prateleira do usuário, aonde que está indo esse recurso? Então, nós vamos ter que restabelecer isso, fora a questão de gestão do próprio sistema farmacêutico. Você vê que recentemente a imprensa noticiou aí 1 milhão de comprimidos de omeprazol foram incinerados por falta de uso. E ao mesmo tempo você vai na unidade de saúde, não tem o omeprazol para você levar para casa. Ou seja, vai precisar haver um choque de gestão realmente na área da saúde, como um todo na cidade, mas a área da saúde que a gente sabe que está realmente muito problemática, com muito estrangulamento por parte dos usuários que têm a necessidade maior de estarem com esses serviços. Um problema apontado pela atual gestão no que diz respeito à saúde seria o excesso de excelência da saúde, e isso gera uma movimentação de pessoas de outras cidades que frequentam São Caetano do Sul. Como é que você avalia isso? Como é que você entende funcionar e se existe algo para ser feito? Olha, Luciano, essa colocação que eu já ouvi também em outros veículos, inclusive da voz do próprio prefeito municipal, eu diria, com todo respeito, que ela seria cômica se ela não fosse trágica, tá certo? Porque é o auge do desconhecimento do sistema público de saúde, instalado no Brasil através da Carta Magna Constitucional de 1988, onde a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. E o cidadão que mora de um lado da ponte ou do outro lado do rio, ele não escolhe aonde ele vai ter dor de barriga, muito menos onde ele vai ter infarto, muito menos onde ele vai ter uma trombada, um acidente com o carro dele, ou ser vítima de um sistema de insegurança que a gente vive hoje, receber um tiro ou um outro ferimento. Então, a gente achar que esse é o problema que agrava, isso desde que o mundo é mundo, desde que o SUS foi instalado, há uma migração contínua dos usuários do sistema de uma cidade para outra. Até porque nós vivemos numa região conurbada, uma região onde nós temos aí 7 municípios, mais a capital, todos muito próximos um do outro, onde você não distingue as divisas e óbvio que o usuário ele passa de um lado para o outro. É natural que a gente estabeleça mecanismos de controle para a área ambulatorial, quando vai se marcar uma consulta eletiva ou quando vai se marcar uma operação eletiva. Agora, querer falar que esse é o problema da falta de gestão que existe no município, a gente sempre teve isso acontecendo, até porque São Caetano sempre deu exemplo para as outras cidades de como se faz saúde pública. Hoje isso, que sempre foi um mecanismo natural, virou bandeira de defesa da atual administração frente ao descalabro que está, porque não tem gestão no sistema. Você já trocou 7 secretários da saúde em 3 anos. É um recorde isso. Isso nunca existiu na cidade, em nenhuma outra cidade do ABC. Você já presenciou algo nesse sentido? Então, é uma cortina de fumaça realmente essa desculpa manca que dão para os pacientes. Outra crítica que veio de outro candidato da oposição, à atual gestão, foi por conta dos mutirões, que a atual gestão sempre o considera como um grande diferencial, e foi citado que o mutirão seria algo emergencial e não pode ser um planejamento. Gostaria que o senhor avaliasse a sua avaliação quanto aos mutirões. Olha, Luciano, quanto ao mutirão, eu falo com muita tranquilidade, porque fomos nós que introduzimos os primeiros mutirões na saúde de São Caetano, e não foi nem por autoria nossa. Na verdade, naquela época, o atual ministro das Relações Exteriores, o Zé Serra, ex-governador do estado, era o ministro da Saúde. E ele incentivava muito que os municípios, através das secretarias municipais de saúde, fizessem mutirões, que era para você ter um mecanismo de intervenção em uma determinada patologia, um determinado caso, que você tivesse início, meio e fim. Então você tinha lá, por exemplo, vamos falar aqui, o mutirão de varizes. Você chamava todo mundo que estava inscrito na fila para operar varizes, você trazia eles para um fim de semana passar em consulta com o cardiologista, sair de lá com a data da cirurgia marcada, e num prazo de 15 dias você esgotava essas cirurgias de varizes, zerando a fila. E assim você fazia para próstata, você fazia para mama, você fazia para motivos específicos. Hoje, eles falam que é mutirão, porque não é mutirão, na verdade eles chamam 1.000, 1.200 pacientes, põe na fila, põe no atendimento, tira da fila de espera de determinadas
especialidades, põe no atendimento com clínicos, esses atendimentos são feitos e o coitado do paciente, o coitado do doente sai de lá com um pedido de exame na mão, com uma receita que não vai ser atendido, um pedido de exame que ele não consegue fazer o exame, quando com muita sorte, intervenção de políticos, etc., ele faz o exame e ele não sabe onde voltar com esse exame na mão. Quer dizer, na verdade, outro dia uma senhora falou para mim que é verdade, isso não é mutirão, isso é embromação. E eu tenho que concordar com a população que é mais uma cortina de fumaça que a atual administração, para esconder a falta de gerenciamento sobre os processos de saúde, acaba trazendo de forma equivocada para a população. Outro ponto que a gente vai abordar a partir de agora é a educação. Educação de São Caetano, que também, durante muito tempo, foi colocada como uma grande referência em relação não só às outras cidades do Grande ABC, mas já numa projeção até mesmo nacional. Queria que o senhor avaliasse o momento da educação na cidade. Então, a educação também passa por um desgoverno atual. Por que estou te falando isso? E é importante que a gente cite isso para o amigo ouvinte, porque isso costuma demorar um pouco mais para chegar para o ouvinte, embora já estão percebendo os acontecidos. O que tem acontecido? São Caetano, pela primeira vez na sua história, vai ter um ciclo de um prefeito que passou e não fez nenhuma escola. É a primeira vez. É um recorde histórico. É um recorde triste, né? É uma marca negativa, mas enfim, ela é verdadeira. A cidade não ganhou nenhuma escola. Aliás, eu iria além. Ela não ganhou nenhuma sala de aula. Por quê? Às vezes a gente tem um determinado bairro, uma determinada região que está carecendo de vagas. E você às vezes não tem espaço para fazer uma nova escola, mas você tem lá uma escola já instalada que tem um terreno ali que permite você ampliar 3, 4, 5, meia dúzia de salas e que você acomoda mais uma parte dessa população que está na demanda de espera. Hoje, nós estamos cravando aqui 3 anos e meio de governo sem nenhuma sala de aula nova para o município de São Caetano do Sul. O que acarretou, naturalmente, que a população, sobretudo a população infantil, cresce, nascem crianças, as mães precisam trabalhar. Hoje nós temos de conhecimento, nós temos mais de 500 crianças aguardando a fila de espera para uma vaga no período integral da educação infantil. O que é um absurdo, São Caetano nunca teve essa espera. Fora os que não estão inscritos na fila de espera. Portanto, nós temos um problema gravíssimo, porque isso está acarretando, primeiro, uma sobrecarga nas salas de aula. Então, você tem salas de aula da educação infantil, que é a creche, que a mãe conhece como creche, que é preconizado você ter 18 crianças, no máximo 20 crianças, para 2 cuidadoras, para 2 APIs, que são 2 auxiliares de primeira infância. Você tem classes hoje com 25, 27 crianças. Corre risco, inclusive, de vida. Porque outro dia, uma diretora de escola me mostrou, ela tem na sala dela 18 colchões. Porque essas crianças, no período integral, elas dormem à tarde. Você imagina uma sala com 18 colchões, onde essa diretora tinha que acomodar 26 crianças. Ou seja, ela tinha que fazer um rodízio para as crianças dormir. E ela não tem o número de auxiliares de infância proporcional a essas crianças, porque nem cabe na sala de aula. Então nós temos aí, na educação infantil, essa grave situação que se instala. Você tem ainda, na própria rede educacional, os laboratórios de educação tecnológica, que eram uma marca tanto do governo do prefeito Luiz Tortorello quanto nossa, que depois nós aprimoramos com o sistema positivo de ensino, os laboratórios sucateados. Há laboratórios que não existe link de internet, outros que tem o link, mas você não tem um monitor para trabalhar, e outros que não tem nenhuma coisa nem outra, com um absoluto abandono da manutenção desses equipamentos. Então, você tem gastos, dispêndios enormes, na casa de milhões de reais, e sem um retorno para essas crianças. O ensino médio, onde nós tínhamos aberto uma terceira escola, a Escola Municipal de Educação Básica Oscar Niemeyer, que formava um pool aí junto com o Vicente Bastos e com o Alcina Dantas Feijão para absorver todos os jovens do ensino médio. Também de 1.000 vagas cortaram para 450 vagas. Portanto, você tem hoje mais de 500 meninos e meninas que saem do ensino fundamental da prefeitura e tem que caçar uma vaga em algum equipamento público do Estado. Outro dia encontramos uma família no bairro Mauá, que os 2 filhos estão tendo que estudar no bairro de Rude Ramos, em São Bernardo do Campo, porque essa família no ensino médio, porque essa família não conseguiu nenhuma vaga em São Caetano do Sul.
No sistema universitário, as bolsas de estudos que na nossa época chegaram a atingir a marca de 4.000 bolsas por ano, hoje nós estamos trabalhando, a prefeitura está ofertando aí menos de 2.000 bolsas. Há sim há um ganho de que hoje você tem o período integral, perdão, você tem a bolsa integral do ensino universitário, mas você ceifou, você cortou 2.000 vagas de outros jovens que podiam ter algum tipo de auxílio para que possam ter essas bolsas de valor integral. Nós somos a favor da Bolsa, vamos manter a Bolsa, mas nós vamos aprimorar o sistema, porque nós temos que ofertar para esse jovem que está com a Bolsa, nós temos que ofertar um estágio na prefeitura, onde ele possa ser remunerado, até para fazer frente também às despesas da família dele, e vamos oferecer o São Caetano além fronteira, para que esses alunos, ao concluir, os alunos que concluírem com boas notas a bolsa de estudo integral, possam ir ao exterior aprimorar as suas carreiras. Você falou de algumas soluções já em caráter universitário, mas emergencialmente ao ensino, de maneira geral, em tudo aquilo que você apontou, eleito no próximo mês de outubro e assumindo em janeiro, quais seriam as medidas emergenciais em prol da educação? Bom, de forma emergencial nós vamos ter que solucionar o problema da educação infantil em período integral, nós vamos ter que arrumar, aqui necessita-se pelo menos de 2 equipamentos educacionais, 2 escolas, nós temos uma que fica na rua Santa Rosa, no centro, que não abrem por questões políticas e alegam uma falsa ideia para o morador, porque tem um posto de gasolina que está no fundo da escola, que esse seria o motivo da não abertura. É uma lei arcaica, retificaram a lei, consertaram a lei, deixaram mais de 15 escolas que estavam vizinhas a postos de gasolina funcionarem. Essa escola, por uma questão política, porque leva o nome do meu pai, não permitiram a sua abertura. Nós vamos imediatamente abrir essa escola em condições de segurança, em condições projetada que foi, com autorização do sistema judiciário, e vamos suprir aí pelo menos 400 vagas dessas 500 que estão em espera com essa nova escola. E temos que buscar uma solução aí, junto à rede privada e junto a outros equipamentos, para tentar trazer a solução nesse problema. E temos soluções aí para o ensino médio, que nós vamos ter que retomar a médio prazo também essa questão. Os laboratórios de informática, nós temos que fazer um choque aí para que todos possam voltar a seu funcionamento normal e deixar aí a certeza para o morador que nos conhece, que sabe da nossa seriedade, levar um sistema eficiente de volta àquele que foi construído por ex-prefeitos e por nós mesmos. Fizemos mais de 8 escolas aí na cidade, fora as que reformamos, ampliamos, e vamos deixar com certeza esse modelo funcionando num prazo aí de 1 a 2 anos. Ok, vamos para outro tema que é importante para a cidade, bastante comentado nos últimos meses, que a gente vai falar sobre segurança. Que se avalia a segurança de São Caetano. Há pouco tempo uma nova base foi inaugurada ali na entrada da cidade, próximo à Avenida Della Mare. Eu queria que você falasse desse momento da segurança, como que avalia a cidade de São Caetano nesse momento quanto a isso. Olha, é evidente que a segurança pública tem um esforço enorme do governo do Estado de São Paulo no sentido de melhorias, mas a gente não tem visto isso acontecer, principalmente aqui em São Caetano. Você acompanha indicadores do Infocrim, roubo e furto de veículos, há uma sazonalidade que é própria da região metropolitana de São Paulo. Alguns meses isso cai, outros meses isso aumenta, esse indicador. O que falta na nossa segurança? Primeiro, falta gerenciamento, porque você tem um plantel gigantesco, são quase 500 homens na Guarda Civil Municipal, uma frota enorme de carros locados a preços de milhares e milhares, para não falar de milhões de reais, tá certo? Esses carros não rodam, você tem um grande número de soldados aquartelados e, portanto, as ruas pouco vigiadas, pouco rondadas por quem deveria de fato, que é a nossa gloriosa Guarda Civil Municipal. E, paralelo a isso, você tem um completo abandono do sistema de vídeo monitoramento de câmeras, que nós deixamos instalado 72 câmeras. Hoje eu te desafio que a gente vá lá fazer um programa ao vivo lá no sistema, no centro de monitoramento. Você não tem 5 câmeras funcionando. Estão todas sucateadas, quebradas, falta de manutenção, etc. O que a gente precisa fazer é entender
a tecnologia da informação é vital no sentido de a gente combater a criminalidade. Nós vamos fazer a nossa guarda trabalhar com qualidade, que eles têm muita boa vontade, têm uma excelente formação, mas falta para eles gestão, falta para eles um comando efetivo que coloque essa tropa na rua. E, ao mesmo tempo, nós temos que avançar nas questões tecnológicas para que a gente possa, de fato, usar dos atributos e das vantagens que o sistema tecnológico nos oferece, para que a gente possa, por aí, vigiar, videomonitorar a cidade como um todo. E óbvio que é chover no molhado, que é falar da integração das forças de polícia. Isso aí nós vamos fazer, como sempre fizemos, com respeito a todos aos segmentos da Polícia do Estado de São Paulo e da nossa Guarda Civil Municipal, e contar com o apoio do governo do Estado, do governo federal, na questão da criminalidade, do combate à criminalidade. Uma bandeira da atual gestão quanto à segurança foi esse investimento, né, não só dos carros, né, da frota, mas também de equipamentos, coletes, armamento. Você tem acompanhado isso? Tem uma opinião quanto a esse desenvolvimento que foi noticiado através da imprensa, através de declarações do próprio prefeito? Olha, deixa eu esclarecer uma coisa para o amigo ouvinte. Trocar frota é obrigação da prefeitura, até porque a frota é locada. Aliás, demoraram muito para trocar, porque o contrato de locação reza em 24 meses na alternância da frota. Ficaram aí quase 3 anos para trocar frota, quer dizer, então passaram da hora da frota. Equipamento e armamento também é obrigação do município fornecer. O que adianta você ter uma guarda com 500 guardas se você não tiver o colete à prova de balas, se você não tiver o armamento adequado, o fornecimento de munição, fornecimento de uniforme, etc. Então, na verdade, não há milagre. Isso aqui é obrigação do gestor público municipal estar conduzindo. O que a gente vê aí que tem uma falsa propaganda, e isso basta o telespectador andar pela rua ou olhar os índices dos indicadores do Infocrim, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, há uma tentativa de passar para a população que a cidade melhorou no quesito de segurança. Minha ponte aonde? Tá certo? Esse fim de semana mesmo vimos 2 carros nas ruas abandonados por bandidos que levaram as 4 rodas do carro e deixaram os carros em cima de cavalete. Aliás, é uma prática que está se tornando cada dia mais frequente em São Caetano do Sul, o que não tínhamos, tá certo? Carros abandonados por todo o canto da cidade. Você tem hoje nos bairros aí, lindeiros ao município de São Paulo, uma grande rota de fuga de carros roubados. Então, falar que a cidade está segura, eu acho que aí é o prefeito que anda com um monte de segurança ao lado, com carro blindado, que a família dele inteira tem aí escolta policial. Aí talvez ele deva ter um sentimento de segurança. Agora, não é o que ocorre com a população normalmente, não. Legal. Passando para o tema esporte, algo que muito presente também nas suas gestões, né, 2004 e 2008, queria que você avaliasse esse momento de São Caetano do Sul, não só no esporte de alto rendimento, né? Estamos aí prestes à Olimpíada, tem a esperança o Arthur Zanetti, o pessoal do Taekwondo, do tênis de mesa, mas do programa esportivo comunitário, dos clubes municipais, as instalações. Nessa gestão, a cidade foi contemplada com um campo de grama sintética, há também uma expectativa que outro seja inaugurado. Queria que o senhor avaliasse como que, já que durante esses 8 anos que esteve na prefeitura, seu trabalho foi muito intenso quanto ao esporte. Qual que é a avaliação hoje? Olha, em 8 anos como prefeito, nós ganhamos 7 vezes os Jogos Abertos do Interior. Tá certo? Que a competição aí, que é a chamada Olimpíada Caipira, né? É muito bacana, uma competição que envolve aí um enorme número de participantes, cidades, etc. São Caetano, infelizmente, está disputando hoje a 2ª divisão dos Jogos Abertos do Interior, né? Mas eu acho que nós precisamos retomar, no sentido que o esporte comunitário tenha uma presença maior, tenha uma capilaridade maior. Nós vamos levar... O esporte comunitário é um instrumento de qualidade de vida, de promoção de saúde, de integração social e de educação, que custa barato
e São Caetano tem toda a estrutura pronta para fazê-lo. O que precisa é de gestão. E é nesse sentido que a gente, ganhando as eleições, nós vamos ter um secretário de esportes voltado ao esporte comunitário, sem nenhum demérito ao esporte de alto rendimento, que nós vamos manter a tradição da cidade, tendo o alto rendimento na nossa casa, como sempre tivemos. Aliás, eu sou entusiasta, trouxemos a sede da BMF Bovespa aqui para São Caetano. Foi na nossa administração que assinamos lá um convênio duradouro de 25 anos, que é um celeiro de atletas, tá certo? Que hoje você tem não só a Maurimagem, que passou por aqui, tantas outras celebridades aí do atletismo, a Fabiana Moura, o menino que ganhou a maratona de Nova York, o Cordeiro de Lima, Vanderlei Cordeiro de Lima, o Marilson, enfim, você tem vários nomes aqui que passaram pelo Centro BMF Bovespa. Mas nós precisamos capilarizar a cidade com o esporte comunitário. A mãe tem que sair de casa e conseguir levar o filho dela numa escolinha de iniciação esportiva nas proximidades da casa dela, para que isso tenha de fato um fator de integração. Os centros esportivos precisam ter uma nova política, e a nova política que nós queremos fazer é de concedê-los aos grupos que já tocavam, que tinham experiência. Nós vamos só acertar o suporte jurídico disso, para que isso possa fazer da melhor maneira possível e que eles possam ser de volta ofertados à população, e não hoje como é que está, que estão sucateados, piscina vazando, não troca iluminação, banheiros entupidos. Eu fui outro dia num centro esportivo que me deu dó de ver como é que está aquilo lá. Nós vamos retomar isso daí em alto nível. Como que você avalia esse momento do alto rendimento de São Caetano, né? Você chegou a fazer um breve comentário quanto à participação nos jogos regionais, mas no âmbito geral, hoje dá para colocar como uma prioridade voltar a São Caetano a ser uma força no esporte até reconhecido, né? A gente ficou um pouco... muito se fala do Arthur, acho que é um expoente representativo, não só para o esporte da cidade, mas para o esporte nacional. Mas, de repente, de abrir novas fronteiras e novos grupos estarem participando do esporte de maneira geral por aqui? Olha, o alto rendimento, obviamente que todo município quer tê-lo, e nós temos aqui, precisamos aprimorá-lo, porque ele carece de financiamento, o custeio do alto rendimento é muito alto, e a gente fazia isso com parceiros privados que patrocinavam algumas categorias. Tivemos aí grande êxito, né, nesse quesito, mas isso precisa ser retomado. E óbvio que nós vamos continuar defendendo que o alto rendimento seja uma das marcas do esporte de São Caetano do Sul. Agora, eu queria só complementar a tua pergunta anterior, quando você falou de centros esportivos, que nós temos dois problemas muito graves na questão de centros esportivos. Nós temos o Estádio Municipal Anacleto Campanella, onde se começou uma obra em convênio com o governo federal, que era voltada para a Copa do Mundo, padrão FIFA foi falado na época. A obra está abandonada, o estádio está deteriorando, você tem hoje mais de 1 metro de altura no mato, que está residual a essa obra abandonada, fora outros equipamentos, como uma tentativa da construção de um centro de ginástica artística na Avenida Presidente Kennedy, que a obra também está parada. Então nós temos um verdadeiro cemitério de obras na cidade. Essas duas especiais que eu falei aqui para você denotam o desprezo que se dá para o segmento esportivo quando se trata, por exemplo, do futebol, que é uma marca da nossa cidade, o estádio municipal em estado de abandono, e a ginástica artística, onde nós temos aí como um ícone maior, que você falou, o Arthur Zanetti, que prometeram tanto que transformar um centro de excelência, ao invés de terem feito, de fato, um investimento onde ele já está lá treinando com aprimoramento, com aperfeiçoamento, com reforma, enfim, com equipamento do centro, foram fazer um novo em convênio com o governo federal. Aquela aliança que existe do PT com o PMDB. E daí saiu uma obra que está inacabada, andando a passos de tartaruga, que vai ficar mais um esqueleto para a nossa cidade. Aurico, eu queria que você comentasse agora um tema que é bastante citado pelos ouvintes e também não só pela atual gestão e outras pessoas na cidade, quanto na sua saída na última gestão, de uma possível dívida e de um compromisso fiscal e financeiro que a cidade teria resgatado. Eu acho que é importante esse momento para uma explicação, o outro lado ser ouvido e ser também colocado quanto a tudo isso. O que você pode falar sobre a famosa dívida que foi deixada para a cidade?
Primeiro é importante que a gente elucide o amigo ouvinte que dívida no setor público é um outro tipo de acontecimento. É um acontecimento quando você tem autorização da Secretaria do Tesouro Nacional, que autoriza que você faça um contrato de dívida com algum outro organismo público, seja o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou organismos internacionais, e o que há uma diferença entre dívida e restos a pagar é absolutamente uma coisa diferente da outra. Agora, fizeram disso, que é uma rotina no setor público, um escândalo, para que tentasse nos denegrir a imagem, que tentasse nos prejudicar nossa imagem perante a justiça, etc. Tentaram em vão, porque a justiça se fez presente, invalidou todo o processo que eles estavam querendo nos trazer aqui como de dívida. Não existe dívida nenhuma, o que se existe é o normal. Aliás, esta administração que está aqui hoje vai deixar para o próximo prefeito também restos a pagar. Só que não vamos ser hipócritas de chamar o que é restos a pagar de dívida. Pode ter certeza que nós vamos estar lá o ano que vem, reconhecendo os restos a pagar que o atual prefeito deixará para a cidade, e nós não vamos sair acusando de dívida, até porque isso é uma rotina normal. Então eu quero deixar aqui o amigo ouvinte que essa foi mais uma escalada da tentativa de mentiras que se iniciaram em 2012 contra a nossa pessoa, mas que por sorte a justiça se fez presente, as pessoas já entenderam disso e as pessoas querem saber aonde é que está os mais de 5 bilhões que a prefeitura arrecadou ao longo desses 4 anos e que a gente não ganhou uma única sala de aula, não ganhamos um único consultório médico, muito pelo contrário, ganhamos desabastecimento de medicamentos, hospitais semi-abandonados, centros esportivos, como nós falamos aqui, deteriorado, escolas com superlotação nas classes, crianças para fora da escola porque não tem a vaga. Faltou merenda escolar, inédito na história de São Caetano do Sul. Esse é o modelo de gestão que o atual prefeito implementou. E para poder fazer uma cortina de fumaça para tapar a sua obscuridade como administrador público, tentam trazer de forma reiterada essa questão de dívida. O que eu deixo aqui claramente para o amigo ouvinte. Isso é uma grande mentira, a justiça já comprovou isso e por isso que seremos candidatos para exatamente poder, ganhando as eleições, colocar São Caetano de volta na rota do crescimento e do desenvolvimento. Legal, Auric, para fechar contigo, foram mais de 10 anos, né, na prefeitura, como secretário, trabalhando, né? Não, e aí depois mais 8, né? Como prefeito, quer dizer, uma longa vida, um longo trabalho e uma prestação de serviço à sociedade de São Caetano do Sul. Queria agradecer sua participação e queria que você fechasse exatamente dizendo ao ouvinte, ao povo de São Caetano, por que o Auríquio está querendo voltar a comandar a cidade. O que ainda tem que ser feito? Qual é aquela sua meta, o seu desejo de morador, de pessoa que nasceu na cidade, que viveu desde pequeno, que inevitavelmente tem uma relação muito maior do que política com a cidade de São Caetano do Sul, que o faz estar em busca de voltar ao comando da cidade? Olha, Luciano, primeiro é verdade o que você colocou, nós somos filhos da cidade, com amor, um carinho muito grande, um respeito muito grande pela nossa cidade, e ao comemorar 139 anos, eu queria deixar para o morador de São Caetano do Sul, primeiro minha gratidão, como eu falei aqui, por onde nós temos andado, poder ter sido prefeito por 2 vezes, realmente é algo muito, muito especial na minha vida, e eu só estou aceitando o desafio de concorrer novamente à prefeitura, porque eu tenho visto o sofrimento da população de São Caetano do Sul. E no dia 2 de outubro próximo, a cidade vai ter a oportunidade de escolher o caminho que ela queira seguir. Ou ela continua num caminho onde o público se mistura com o privado, onde a família acha que pode mandar numa cidade, ou ela escolhe a retomada do desenvolvimento, a retomada do crescimento, o pensamento futuro, uma cidade que sempre foi de vanguarda, que foi contemporânea, pensando na qualidade de vida, sobretudo dos seus filhos mais jovens, das futuras gerações. É isso que nós representamos, é isso
que nós queremos trazer uma mudança com a experiência de quem já governou São Caetano por 8 anos e dirigia a saúde, especialmente de São Caetano, por mais outros 8 anos. Tive a oportunidade, pela primeira vez em São Caetano do Sul, de ter um secretário de Estado, tivemos a oportunidade de ser secretário de Estado do governador Geraldo Alckmin, e fazer disso usufruto para a cidade, para que a gente possa, através da parceria com o governo do Estado de São Paulo e da nossa experiência, trazer de volta São Caetano para o cenário que ele nunca deveria ter deixado de sair de uma cidade que sempre primou por qualidade de vida, ou está, como disse outro dia o Rodrigo Bocardi, apresentador da Rede Globo, o que acontece em São Caetano que toda semana está no noticiário negativo da imprensa. Nós não queremos mais isso. Nós queremos recuperar a autoestima, o orgulho do São Caetanense. É isso que nós vamos apresentar, é isso que nós vamos debater e é isso que nós esperamos para dia 2 de outubro, se Deus quiser, junto com a população da nossa cidade, que serão os grandes vitoriosos desse processo.